Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos receber hoje ele que já atuou em mais de 30 novelas, em quase 20 filmes, 10 peças, colecionador de dezenas de prêmios, um ator queridíssimo por todo o Brasil, que está no ar em dose dupla, em Páginas da Vida, na reprise de Páginas da Vida, na reprise de O Cravo e a Rosa. Em outubro estará no Globoplay com Todas as Flores. É muito comentado por conta de sua participação em Pantanal, na primeira versão, em 1990, como Alcides, o peão Alcides. Grande ator, Matheus Martoni, com certeza. E está em cartaz aqui no Rio de Janeiro, gente, com a peça Um Precipício no Mar, um monólogo. Então, quero falar sobre isso tudo com o Ângelo Antônio. Me perdoe só um pouquinho esse atraso, gente, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Arrebentou um botão da minha camisa. Tentei buscar outra, não deu tempo, então entramos aqui assim mesmo, afinal estamos ao vivo. E aí, todo mundo sabe que acontece de tudo aqui. Meu ring light não quer ligar, entendeu? Coisas do ao vivo, mas vamos, que o que importa é o papo, é ouvir o Ângelo, ter ele mais pertinho da gente, né? Porque a gente tem visto ele muito em reprise e faz falta, né? Um ator como ele faz muita falta. Então, esperando só ele chegar. Vem sem camisa mesmo? Ah, amiga, na live da madrugada eu venho, Tuan. Eu venho, Jesse. Nessa aqui não dá, gente. Vic Silvana, minha amiga Silvana, minha amada amiga. Gente, se vocês verem o Ângelo Antônio entrar aí, vocês me avisem, por favor. Força na peruca, né, zoiudo? Então, assim... Então, e assim, as melhores lives que eu fiz, gente, geralmente elas foram um pouco tumultuadas. Eu lembro da Lília Cabral, que eu tinha marcado um horário que Lília Cabral, acho que era 6 horas, e ela estava achando que era às 7, porque no dia anterior ela tinha feito live às 7. E aí a sorte que ela já é a mulher de teatro, né? Ela já estava pronta desde as 5h30, e aí a menina da Globo conseguiu. Entrou ele aí. Vou puxar o Ângelo. Mas assim, foi uma live maravilhosa, porque Lília Cabral também, né, assim como o Ângelo Antônio, é uma pessoa maravilhosa, é uma artista sensacional. Deixa eu tentar puxar o Ângelo aqui. Pera, gente, não sofram, que eu vou puxar o Ângelo. Convidei Lara Ferreira Dantas, seja bem-vinda. Suzana Dias. Olá! Finalmente! Estou aqui tentando, primeira vez que eu faço isso na vida, Jorge, primeira vez. É mesmo? A última pessoa que falou isso para mim, Ângelo, foi o Carmo Dalla Vecchia. Eu coloquei um dobrado pro Carmo fazer live. Ele falou, eu não vou fazer live. Eu não gosto de fazer live. Eu não assisto live. Como é que eu vou fazer live? Cara, se você chega hoje no perfil do Carmo, virou o maior liveiro da paróquia. Eu vou variar também, talvez. Eu tô vendo um monte de inscritos aqui em cima de mim mesmo, é isso mesmo? Menino, isso aí são quem está assistindo a live está mandando comentários, corações. Aí, ó, Vini mandou, Ângelo, te amo. São as pessoas que participam aqui da live. Tem duas opções. Eu posso tirar os comentários, aí não fica passando os comentários, ou fazer com eles. Aí fica a seu critério. Vamos fazer assim, dá assim. E depois, com a live gravada, eles não aparecem. Aí fica tudo normalzinho, tá? Querido, muito bom. Matheus Martoni, querido amigo, também mandando um abraço para você. Muito fã seu. Foi o que eu falei, cara. A gente está tendo muito de você, né? Você está em Páginas da Vida, no Viva, está na Globo, no Cravo e a Rosa, mas mesmo assim faz falta esse contato, sabe, mais recente. Ter você mais recente, felizmente teremos em outubro, em Todas as Flores. Quero ver se você pode falar um pouquinho sobre Sansa. E no monólogo, Um Precipício no Mar, né? Que você está encenando até domingo agora aqui no Rio. Pois é. Estamos aí com essa peça forte, assim, esse texto que eu não estava assim, pensando em fazer teatro, né? Aí o Gabriel, que é o diretor, ele falou assim, não, dá uma olhada aí no texto, dá uma lida. Quando eu li o texto, não teve como, assim, sabe, não deixar de fazer, sabe? É muito forte o texto, é muito assim, importante esse texto, é muito atual o texto, sabe? E é muito bem escrito, assim, de uma concisão, sabe? De uma simplicidade, de uma profundidade que não teve como eu recusar, assim. Então, estamos lá fazendo, né? Aí teve toda aquela história de que a gente ia ter um mês em cartaz, aí eu machuquei, e aí ficamos 2 semanas. Então, é um bebê ainda engatinhando, mas tá tão bacana, assim. Eu acho que as pessoas estão gostando, assim, sabe?
ainda me sinto seguro fazendo assim ainda estou amadurecendo, mas Dá uma aquele alegria frio de no estar fazendo. estômago ainda, Ângelo? Opa, Depois. se dá, hein? É mesmo, né? É que bom que dá, Sim. né? Dizem que é bom, né? Eu preferia não tê-lo, né? Preferia estar mais sossegado, Mas mas tá. assim, você, de certa forma, até já me respondeu uma pergunta que eu fiquei cucado. Porque assim, a gente está vindo da pandemia, que é esse distanciamento, né? Que teve um lado positivo para a gente olhar mais para a gente, mas teve o distanciamento. E aí, conforme foi melhorando, tudo que a pessoa mais quer na vida é sair agarrando um outro. E aí chega Uhum. você com um monólogo. Que é uma coisa. Você tem a companhia do público, você teve os ensaios, mas lá no palco tu tá sozinho. Como foi isso? Foi o texto mesmo que não te deixou outra saída? Foi Ou é mesmo. uma Foi isso consequência mesmo. até dessa pandemia, desse afastamento? Você achou que era um texto que cabe muito nesse momento? Pelo que eu li deles, parece que cabe muito, né? Cabe, tem tudo a ver, assim, com as faltas, né, assim, as ausências, essas perdas das pessoas, as nossas perdas, né? Quem não perdeu alguém, assim, conhece alguém que perdeu, está próximo de alguém que perdeu, né? E esses vazios, esses questionamentos, sabe, por que que acontece tudo, né? É a velha pergunta do Guimarães Rosa no Miguelin, né? O Miguelin fala, mãe, por que é, para que acontece tudo? E é bem isso, assim, o texto, sabe? Eu também penso muito naquela música do Existimos, a que será que se destina, né? São essas perguntas, sabe, que o texto coloca. E acho que, assim, é o segundo monólogo que eu faço, né? Eu fiz Uhum. que era um texto do Betinho, há muitos anos atrás, e eu sentia o que eu sinto agora, que a gente não está sozinho, né? Não está. Tem o público, tem os técnicos que estão ali. E nesse texto ainda tem um diálogo com os técnicos, assim, ainda uma relação com eles. Eu vou lá e coloco junto com eles música, eu vou lá e coloco luz junto com eles, sabe? E pergunto coisas para eles, assim. Então, acaba não ficando tão sozinho assim, né? Mas não é fácil, assim, é sempre essa angústia, esse vazio. Mas esse personagem está cheio dessa angústia, desse vazio, né? Então vamos colocar lá junto. Quando eu falaram, Ângelo Antônio vai estrear um monólogo aqui no Rio, eu falei, gente, mas monólogo? Era pessoal tá tendo. Porque teatro é uma coisa tão grupal, né, Ângelo? É de quadrilha, é de galera. Você, então, que é absurda, tão cria de teatro, é muito isso. Quem está em teatro faz de tudo, se produz, se tiver que É, varrer o chão, vai. É uma coisa muito galera. Eu falei, gente, aí eu pensei antes de ler o texto, né? Que esse menino foi buscar justamente o monólogo? Nem é o primeiro que podia dizer assim, eu queria me desafiar fazendo monólogo. Não, ele já fez, foi premiado, interpretou não sei quantos personagens no monólogo. é verdade. Aí eu lendo o texto, eu falei assim, é isso. Esse texto pede esse isolamento, pede esse É isso. distanciamento e busca também, mas ao mesmo tempo busca uma aproximação. Mas é um texto difícil, né, Ângelo? O que esse texto trouxe para você nesses questionamentos existenciais todos, sobre paternidade, inclusive? Ou o que você emprestou para ele da sua vivência? Nossa, assim, é isso tudo assim que a gente está falando já, né? Assim, eu tive pessoas muito próximas assim que perderam pessoas, né? Então, assim, eu, eu vivenciei isso, eu vi isso muito de perto. E, de certa forma, né, eu vi muita coisa do Butô, assim, eu já tinha feito algumas coisas do Butô, né? Eu vi o Kazuo Ono falando umas coisas incríveis, assim, sobre, né, que o Butô é um pouco de resgatar esses espectros, sabe, esses vazios, essas presenças, né, que não existem mais, sabe? Então é isso, assim, sabe? É não sei, está muito inserido nesse momento agora de luto que a gente vive, de desespero que a gente vive, assim, né? E no fundo, eu acho que no fundo, assim, tem uma esperança, sabe? De que um dia a gente vai entender esses porquê e por que acontecem essas coisas, sabe? Tem essa esperança, tem essa... E é tudo muito simples, né? Assim, é o cotidiano, sabe? É uma família, né? Se encontrando, começando a ter a sua relação, né? E aí acontece o que acontece, e é o que acontece com todo mundo, assim. Né? A vida é isso, né? Então traz isso, assim, muito, assim, a certeza de que a gente vai entender um dia o porquê das coisas, sabe? Uhum, Quem das sim. coisas, né? Eu tenho essa esperança, né, de que no Então, momento a gente não entende, causa revolta, exatamente.
mas que chega uma hora que a é. gente acaba se encontrando e descobrindo, isso tinha que ser nesse momento, é isso que é o Uhum. aprendizado, né? É o que a gente colhe de tudo isso, antes de mais nada, né? É, exatamente isso. E fora, assim, a qualidade do texto, né? Como é simplesmente bem escrito, sabe? De uma simplicidade, de uma profundidade, a gente já falou, mas é muito bacana, assim, sabe? Poder dizer esse texto, poder pensar o que esse personagem pensa, assim, sabe? Não, e assim, eu li um material mandado por vocês, lá tinha uma crítica do The Guardian que diz o seguinte: um dos 60 minutos mais devastadores que você provavelmente experimentará no teatro. O extraordinário poder de um precipício no mar fala tanto do banal quanto do majestoso. Por quê? É a pergunta silenciosa que ressoa em todo o teatro. É Olha, isso. menino, não é brinquedo, não. Isso, É é pra... isso, é exatamente isso. E assim, menos de 50 minutos quase, né? Assim, muito rápido, sabe? E é contundente, sabe? As pessoas acho que não saem de lá, do mesmo jeito, saem transformadas, tenho certeza. E você vai viajar, Ângelo? Qual é o schedule que você tem dessa peça, por enquanto? Pois é, a gente ia ficar um mês aqui no Rio, foram só 2 semanas, né? Mas a ideia é viajar, a ideia é ir para onde der para ir, sabe? Né? Isso é a vantagem de fazer um monólogo, né? Que você pode colocar É, numa mala fora, né? E a gente pensa em fazer em São Paulo logo depois do Rio, assim. Tem a novela, né? Né, eu não quero misturar as duas coisas, então começar a novela agora nesse mês de agosto, e aí, quando acabar a novela, aí a gente recomeça a peça, sabe? entendi. Aí pensamos em ir para São Paulo primeiro, assim. E você não começou a gravar ainda, então? Não, ainda não. Fizemos só a leitura e já comecei a ler, né? Tô lendo enlouquecidamente os textos, sabe? E adorando ler os textos, assim. Eu leio um episódio atrás do outro. Não consigo parar de ler, independente de que meu personagem não esteja. Meu personagem é uma maravilha, assim, sabe? Diferente das coisas que eu já fiz na televisão, É, né? Esse vilão, um cara que está preso, um cara que está sabe, fazendo rever o Poderoso Chefão, sabe, de ver o universo do PCC, do Marcola, aquela galera ali, barra meio pesada, entendeu? Mas tudo é humano, né? Somos todos humanos, temos o claro e o escuro, né? O bom e o mal, tá tudo ali é. dentro da gente, é só ir lá e colocar para fora esses lugares. Então acho que vai ser muito bom, já está sendo bom assim de pensar nesse personagem, de pensar em fazer esse personagem. Não, e pelo que você está falando um pouquinho dele, talvez tenha até muito a ver com o Precipício no Mar, né? Esse universo do Sansa, não digo assim na índole dele, mas eu falo nessa questão pelo que você falou, ele não vai ser, ele é uma pessoa do mal, mas não é tão mal. Ele vai ter humanidade, você aprender a dosar um personagem e não ser aquele personagem que você vê. Ele é só mal e ponto. Não, e por que que ele é mal? O que que tem em volta dele? Qual é o contexto É, todo? né? Isso, porque assim, ninguém é só uma coisa, né? Não existe, sabe, um ser humano só mal, né? A gente é muitas coisas, né? A gente é muito vasto, nosso seu ser. Então, assim, é buscar esse lugar de cada um desses personagens. Você fala isso de parecer, eu não sei, eu acho que é questão, assim, da existência, né? Nós Uhum. existimos aí, Sim, exatamente. né? E aí cada um envereda para um caminho, né? Sabe o que a circunstância da vida coloca, né? As coisas que nos, né? A gente às vezes sabe, a vida vai levando assim para caminhos que talvez a gente nem imaginava, né? Você faz coisas que você nem imaginava, né? Você é capaz de coisas que você nem imaginava que você era, né? Eu acho que nesse sentido, sim, assim, tem essa comunhão. Não, e fazer o cara que tem uma índole lá não muito boa é muito libertador também, né, para o ator. É claro. Deve ser assim, você vai aos absurdos que você É, muitas vezes na vida não vai por questão óbvia de civilidade, né? Quando você pega um cara desse, você vai lá, é. faz a sua crítica também, deve ser delicioso. Sim, sim. Eu já queria fazer isso há muito tempo, sabe? Eu já falava, mas eu ouvia sempre assim, não, pra quê? Fazer o bonzinho dá certo, entendeu? Pra que fazer outra coisa, né? E não, é importante para o ator fazer assim, tudo que é possível fazer do ser humano, né? Buscar todas as possibilidades, né? Isso aí que é o rico do nosso trabalho, poder ir para vários lugares. Na coisa da religião, por exemplo, quantos lugares que eu fui, né? Com personagens religiosos, com espírita, com budista, com católico, com pajé, né? Já fui para todos os lugares, e todos os lugares
sempre me deixam coisas boas, sempre me deixam preciosidades, assim, sabe? Não vou falar que tem uma religião melhor do que a outra, né? Todas têm seu valor, né? Todas, Exatamente. né? Então, intolerância de forma nenhuma, em lugar nenhum, né? O diferente sempre é bem-vindo. E o Sansa está em que núcleo lá da novela? Você pode falar? Ele está em Posso? que? Conta pelo menos como é que é o núcleo dele ali. Bom, ele é tipo um chefe da quadrilha, né? Que a Regina tá ali do lado de fora também fazendo, que o Zé Dumont tá ali também fazendo, parte dessa quadrilha. E o Sansa tá ali preso, né? Essa novela, grande parte da novela, ele ainda tá preso. É um cara que tem muito dinheiro, que conseguiu muito dinheiro com o que ele faz, né? Com o tráfico que ele faz, com a quadrilha que ele tem. E tá preso, e é milionário, tem muito dinheiro disso. Então, assim, ele comanda tudo dentro da cadeia, né? Consegue comandar tudo dentro da cadeia. E uma hora ele vai sair, né? E uma hora, vamos ver o que vai acontecer com ele, com esse momento, né? Ainda não cheguei nessa parte do texto ainda. Mas você já recebeu tudo? A novela já está fechada ou o João está escrevendo como uma novela tradicional? Não, já tem muitos. Serão 85 episódios, né? Eu já li 30, então, e tenho ainda mais uns 10 ainda para ler. Ai, gente. É uma maneira nova de fazer novela, né? Porque na novela tradicional é aquela coisa muito orgânica. Se você recebe a sinopse, vai receber os seus blocos. Se você é um Valcir Carrasco que escreve pra caramba, vai chegando muito bloco de capítulos. Se é um Manuel Carlos, é mais econômico. Você torce para chegar... No dia da novela, né? Você torce para chegar o bloco daquela semana. O que você vai gravar? Na hora, né? Exatamente. Então, assim, mas essa não. O João, pelo visto, ele já fez já está toda estruturada e vocês vão trabalhar. E acho que o que ele pode ter, de repente, é deixar o final meio aberto, né? Para ver como é que a novela vai. Porque era para ser uma novela, né? Que ia entrar depois de Pantanal, né? E eu acho que para ele, assim, né? Pelo que eu soube, para ele também foi muito bom, porque de 160 capítulos ele está fazendo quase uma série com 85 episódios, né? Então ele já deve ter tudo na cabeça dele o que é, né? Tudo que ele precisou sintetizar, assim. Então ele sabe o que ele quer já, né? Ele sabe para onde vai. Não, e Verdades Secretas 2, por mais polêmica que tenha causado, muita gente amou, muita gente não gostou, deu muito certo. Deu muito certo, bateu todos os recordes. Bateu todos os recordes no Globoplay, então acho que de agora em diante pode ser, pelo menos uma vez no ano, é capaz de ter uma novela inédita, exclusiva para o Globoplay, o que também não impede de algum tempo depois ser exibida na TV aberta. Eu acho que vai. Acho que tem essa ideia mesmo, assim. Acho que essa é a ideia. Olha, Elaine Pedro escreveu aqui perguntando qual a novela que ele está fazendo. Ele vai começar a gravar em agosto, Elaine, a novela Todas as Flores, de João Emanuel Carneiro, para o Globoplay, inicialmente exclusivo para o Globoplay. Novela que tem Regina Casé, que tem Letícia Colin, Sophie Charlotte, Chay Suede e a Travessia. Quem que é o galã? Não, Rômulo Estrela. Rômulo Estrela? Não, Rômulo Estrela é novela 7. Não, é o Nicolas Prates. Nicolas Prates maravilhoso. Ou seja, tem um elenco incrível e tem Ângelo... Zé Dumont, né? Zé Dumont, nossa senhora. Maravilhoso. Zé Barbosa, tem um super elenco. Direção do Carlinhos Araújo, né? Que é genial também. Então, acho que é um trabalho que promete, né? Não, e você, nesse momento, também, tá todo mundo pedindo aí, pede para ele falar de Pantanal, pede para ele falar de Pantanal, pede para ele falar de Pantanal. Pantanal, você assistindo Pantanal, que reflexão você faz da sua Pantanal? Porque é a mesma novela, tem inclusive textos que o Bruno adaptou uma coisa ou outra, tem outros que ele mudou mais, mas tem textos que estão na íntegra, assim, né? Como é ver outra pessoa com o seu Alcides? Rola um ciúme, rola uma admiração? Para falar a verdade, quando eu soube que ia fazer Pantanal, me deu ciúmes, né? Falei assim, cara, vai fazer Pantanal? Né? Fiquei assim, ciumado, né? Mas hoje eu vejo assim com muito prazer, né? Eu vejo com muita alegria. E vejo que o elenco tá inteiro bacana demais, assim. Adoro ver, sabe? E gosto de ver no ar, assim, não gosto de ver passa depois, eu gosto de ver na hora, assim. Então, e vi quase tudo, né? Não perco, assim. Acho que o elenco tá muito bacana. Quando eu soube que o Juliano ia fazer o meu personagem, eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Achei que ele era um ator de responsa, assim. Acho que faz bem, acho que
Só tenho que... Agora eu consigo ver sem ciúmes, consigo ver com distanciamento, com alegria, sabe, com prazer, né? A cena outro dia que teve do Palmeiras vendo aquela queimada, indo fazer aquela oração, se ajoelhando para cima. Aquilo foi tão importante de você ver uma novela mostrando esse tipo de coisa, nesse momento que a gente está vivendo. Né? Achei tão lindo aquilo, tão emocionante, assim, tão contundente, tão importante. Né? Então, assim, eu estou vendo tudo agora com muito prazer, assim, sabe? Ver o que vai acontecer com essa polêmica da castração, né? Que já, na época, foi uma coisa enlouquecidamente né? doida. Não, então... e na época, eu até botei uma fotinha aqui no videozinho de abertura que eu fiz, que você amarrado, a Ângela ajoelhada no pé do Antônio Petrin. Esse ano, agora, por incrível que pareça, vai ser mais dosado. Não vai ser nada visível, vão ter sons, pelo que não sei se é verdade, né? Mas pelo que a gente foi ouvindo de bastidor, vai ser uma cena menos chocante. Aquela foi realmente muito chocante, né? Foi muito. E acho que foi tão bem feita na época, porque assim, era o quê? Não mostrava facas, né? Ele enfiando a faca no fogo, mostrava a Maria desesperada, amarrada, ele na rede amarrado, aquela cara do Petrin que era uma coisa possuída, né? E assim, ou seja, o que não vai mostrar além disso? O que vai tirar disso, assim, né? Não sei, também estou muito curioso para ver. Não, eu lembro que na época, eu assistindo, me remeteu aquela montagem da cena clássica de Psicose, que do jeito que a gente fala, parece que a gente viu, né? A mulher, pegando as facas, quartejando e abrindo as tripas, e aí não tem. Aí quando você vai rever, foi muito isso, eram uns closes e detalhe da faca e uma trilha, não foi? Foi sim, foi isso. Por isso que eu falo, o que vai tirar disso, né? O que vai fazer diferente? Fazer menos do que isso? Vai, pelo visto, vai. Eu tô um pouquinho decepcionado, assim, eu confesso. Pelo visto, pelo que eu entendi, vai ser assim, a Maria ouvindo a situação e dando a entender o que aconteceu. Aí eu queria uma coisa... Claro que ninguém quer ver na televisão nesse horário uma coisa horrorosa de filme de terror americano. Mas assim, tinha que ver, até pro ator, né, pro Juliano dar o sangue dele lá, o Murilo também. Eu queria um pouquinho mais além da imaginação. Mas vamos aguardar, né? De repente vai ter surpresa por aí. Eu acho que vai ser. Eu acho que não vai ser. Eu acho que é tão bom, né, essa direção hoje, assim. Eu tô achando tão bacana, tão preciosa, que vai ser bacana. Tenho certeza que vai ser bom. Assim. Não, e aí você vê, a Ângela e você e o Petrin foram incríveis. Tanto que eu até brinco, o que eu mais guardo do Pantanal, apesar de Juma maravilhoso, tudo ser maravilhoso, é esse núcleo. Esse núcleo, na época, foi o que mais assim, me impressionou. Apesar de eu não lembrar de uma coisa que eu quero ver se você me ajuda, que isso é uma coisa que me desespera muito. E como eles conseguiram pegar este núcleo e fazer uma outra coisa muito diferente. A buraca da Ângela é antológica e é a buraca da Ângela Alcides, aquele seu Alcides. Hoje, a Isabel Teixeira fez uma outra buraca, é a mesma personagem, mas com outra visão, com um humor muito circulando ali em torno dela. E que legal ter isso, ter essa possibilidade de você fazer essa mesma história, mas de uma maneira muito diferente. Eu acho isso incrível, né? E acho que todos estão fazendo muito bem, assim, isso, desse jeito que você está falando, com o jeito deles, com a forma que eles fazem, né? Cada um tem o seu jeito, cada um faz do seu jeito e a história está lá inteira, contada como foi contada, né? Sinto, assim, que o Pantanal talvez tenha diminuído um pouco as águas, né? Essa coisa do fogo, essa coisa do que está acontecendo com a natureza, tudo isso, assim, né? Assim, tem esse... Mas eu acho que talvez seja uma das grandes coisas de se fazer de novo essa novela, né? De mostrar o valor que a natureza tem, né? E saber a preciosidade que é a natureza e como é que a gente tem que tomar cuidado com ela e tem que cuidar dela como cuidamos de nós mesmos, assim, né? Porque ela somos nós, né? Somos nós. Não dá para... Eu aqui e a natureza lá. Não, a gente é uma coisa só. O que a gente faz com ela, a gente está fazendo com o ser humano, assim. Não, eu vi que alguém dizendo na internet outro dia que em 1990 a novela nos apresentou a exuberância de Pantanal. Esse ano está apresentando o grito de socorro de Pantanal. Olha aí. Ainda belo, mas eu achei isso muito, muito perfeito. É o que eu estou querendo dizer. As palavras melhores que eu tenho que conseguir falar é isso aí. É exatamente isso.
Agora, me diga uma coisa. Teve essa semana agora, semana passada, a cena em que da briga de Alcides com Jove. Na minha cabeça, essa cena era mais para final da novela. Porque, inclusive, um capítulo que eu vi diz assim: Ih, Alcides morreu. Engraçado que na minha cabeça, essa cena era no início da novela. Ah, é? Quando era naquela primeira festa que teve, eu fiquei esperando que viesse aquela cena. E não, depois que eu fui ver, não era aqui, era no casamento, é verdade. Para mim, ela era antes, né? E vou te falar uma coisa. Foi uma das cenas, para mim, naquela época, mais importantes, assim, porque eu estava chegando na televisão, né? Assim, foi minha primeira novela, e não sei, assim, no primeiro momento, assim, né, quando fui fazer a minha primeira cena, não sei porque o Jânio, ele não ficou satisfeito, faz de novo, não ficou satisfeito, e aí deu almoço, parou tudo, aí o Magalhães veio falar comigo: olha, Ângelo, o Jânio não está satisfeito, eu acho que talvez você vai ter que voltar para o Rio, não vai dar certo de fazer a novela, né? Aí eu fui pro meio do mato, né? Fui pro meio do mato sozinho, fiz um risco assim em torno de mim com a faca, fiquei lá, fiz minhas meditações, sabe, seja o que tiver que ser. Aí voltei. Aí a gente não gravou essa cena que tinha, que era uma caminhada com a Guta, assim, falando uma coisinha, era uma coisa muito simples. Aí então eu fiquei naquela tensão, assim, sabe? Depois fizemos outra ceninha, então foi. Aí fez outra. Aí foi. Quando fizemos essa cena, foi quando assim, o elenco inteiro, a direção inteira veio falar que estava muito bacana, que tinha sido muito bacana. Então, para mim, aquela cena foi muito especial. Muito especial. Eu acho que foi a cena, para mim, mais importante no Pantanal, assim, por conta disso, assim, por tudo que eu vivi para chegar ali, né? Para conseguir reconhecimento assim, do que eu estava fazendo, que poderia ser uma coisa bacana e tal. E não consegui ver, porque eu gosto de ver no ar. No dia que passou essa cena, estava com peça, não consegui ver a cena, né? Eu vi o Juliano, eu vi o trailer dele passando a faca no chão, assim, foi como eu fiz também, né? Mas não consegui ver a cena, né? Essa eu vou ter que ver uma outra hora aí, por aí, no Globoplay. Com certeza. Agora, me tira uma dúvida. Alcides ficou com Buruaca em 90? Sim, foi embora com ela, no Xalana. Ah, tá. Porque assim, eu não lembrava, porque eu fui ver agora o último capítulo da novela dos 90 no YouTube. E não aparecia Alcides e Bruaca, pelo menos no trecho que tá lá, né? Meu Deus, cadê Alcides e Bruaca? Aí alguém falou para mim: não, eles fugiram. Eles vão embora na Xalana. Eles foram na Xalana, então. Uns dois, três capítulos antes do fim, assim, eles foram embora. Já disseram aqui, eba, porque muita gente está dizendo: não, Alcides dessa vez vai morrer. Alcides vai fazer diferente, porque parece que o final de Trindade vai ser diferente. Porque lembra, o Almir Sater teve que fazer a história de Ana Raiz e Trovão, saiu da novela, a Irma já estava grávida, e eu acho o jeito que o Benedito achou lá foi juntar a Irma com o João Lucas de Nada. Parece que dessa vez vai ser diferente. Eu nem lembrava do final ali que você está falando, mas acho que algumas coisas ele vai acabar mudando mesmo, assim, né? Sem perder o espírito da obra do avô. Mas assim, é verdade que você, depois de Pantanal, você gravou praticamente ao mesmo tempo o Farol e o início de Dono do Mundo? Foi quase, assim, porque também foi outra história, porque, né, assim, eu tinha combinado de fazer o Farol com a direção da Manchete, e aí fui convidado para fazer o Dono do Mundo, que era o personagem que o Marcelo Serrado fez. E aí eu falei: não, eu estou fazendo uma série, não vai dar para fazer, vou começar a fazer uma série, não vai dar para fazer, mas não, vamos fazer aqui, tem a Fernanda, tem, né, todo aquele elenco que maravilhoso que era. E eu falei: não, mas eu vou fazer a série, já falei que vou fazer a série, fui fazer a série. Aí quando eu estava terminando a série, aí voltam a me ligar falando: agora você já está acabando a série e agora tem um personagem que é irrecusável, que é o Beija-Flor. Aí me falaram do personagem, e aí eu falei: não, agora dá para fazer, né? E aí foi a minha... Mas foi tudo assim, na transição certinho, sabe? Não foi junto. Não, você então emendou tudo, né? Emendou Pantanal com o Farol, com o Dono do Mundo. Foi tudo emendado. Seja, sempre o texto te motivando, né? Como aconteceu no Precipício, mesma coisa com o Beija-Flor, né? Sim, poxa, fazer aquele personagem. E também tinha aquele elenco, né? Pensar em fazer, naquela época eu estava começando a fazer uma novela com aquele elenco que era. Era uma novela... Gilberto Braga, nossa, aquilo ali era sonho, né, da vida. Não, e a novela foi maravilhosa. E isso é muito emblemático para mim, porque a minha primeira novela das 9 que eu cobri como jornalista foi o Dono do Mundo.
Foi a Jura? primeira, foi o Dono do Mundo, foi Vamp às 7 e Felicidade às 6. Logo que eu comecei a trabalhar com o jornal, foram essas três novelas. Ah, que E era legal, uma que legal. época muito boa pra gente, assim, porque era lá no Projac, mas não tinha o Projac. Lembra que tinha aquela porteira de madeira, que ficava com A cara. gente gravava aqui no Jardim Botânico. Também, exatamente. Gravei aqui, né? Eu ia a pé para Ia a pé pra casa? ia para trabalhava ia a pé para trabalhar. Então, e assim, você tinha um pouco mais de liberdade lá, você ficava mais próximo dos atores, era muito bom. E aí falei assim, pô, vou fazer live como o Ângelo, segunda novela dele, primeiro na Globo, minha primeira novela, aí vieram muitas lembranças. Agora, E agora é meu quando primeiro live com você, né? exatamente, olha isso, nada por acaso, nada Nada por por acaso. acaso. E foi uma... Gente, quem não viveu isso não sabe o que foi Beija-Flor em 1990. 91. Foi um É verdade, furacão. Capa internacional do CD, pô, botei até a fotinha ali também. é Pô, verdade, é parceria verdade. com Letícia também, assim. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eram cenas quase cinematográficas, uns textos mais longos que o ator A podia. música, lembra da música, A né? música. Essa é a sua trilha sonora, não é até hoje? Era o Cazuza, né? Era lindo. O Melodia cantava a capela aquilo, era impressionantemente lindo. E assim, que lembranças você tem do Beija-Flor? O que o Beija-Flor te traz hoje quando você vai lá atrás viajando, relembrando? É claro, te deu uma filha, né? Para começar, né? Melhor Para herança terminar. impossível. Eu acho que, por exemplo, quando eu ouço essa música, né, essa música já remete para esse momento muito fortemente, né? Essa música do Cazuza. Acho que é uma das coisas que inesquecíveis para mim. As pessoas ainda hoje lembram, né? Ah, Beija-Flor, quero Beija-Flor. Né? E fazer o surf em trem, né? A gente cheguei a fazer aqueles momentos ali, são inesquecíveis, né? Mas minha filha, né? Acho que é o mais forte de tudo é isso aí, minha filha. É. E como é que é seu processo? Você vê seu processo de criar, desenvolver, lembrando lá do Beija-Flor, do Alcides e de hoje, como é que você vê o seu processo de criação? Que maneira você evoluiu? Você continua da mesma forma? Pelo visto, lá em Pantanal foi isso, né? Você foi em busca da natureza. Você riscou o chão, foi lá meditar, se embrenhou da natureza para aquela natureza te alimentar para ir. Como é hoje isso? Como é que você desenvolve? Como você foi fazer o Alex de um precipício? O que você riscou no chão? Que chão você buscou? Para o Sansa, você falou que está pesquisando, está estudando. Que chão você risca hoje para você criar personagem? Olha, acho que a meditação, assim, isso para mim desde sempre, né? Acho que a yoga, né? Eu acho que tem muito disso, né? Que eu te falei que eu misturei um pouco do Butô no Alex, a coisa da yoga, né? E tem a personagem, a personagem na peça, a menina, a filha, ela brinca de Power Rangers, então assim, aí como eu não quero ter a pretensão de ser um dançarino de Butô, né? Só assim, o espírito da história, da coisa, assim, né? Aí eu consegui brincar um pouco com essa coisa da criança brincando, do Power Rangers e tal. Então isso aí, essa mistura, assim, para pensar uma coisa corporal, assim, para personagem, para dança em cena, né? E assim, e sempre o texto como base, né? Sempre o texto como base. E aí as outras referências que você pode né, os filmes que eu te falei do Coppola, do Poderoso Chefão, as outras coisas, os outros filmes que eu vi sobre isso, sobre essas, que continuo vendo, ainda vou ver muito mais ainda para o Sansa, né? O Doutor Polvo, não sei se você conhece esse filme. Amo, amo, Mas, amo. Lindo. lindo, aquele ali, sabe, o fundo do mar, né? Porque a história, o personagem tem uma coisa do fundo do mar, coisa do mar presente demais, né? Os sons do mar e, né, o silêncio do mar, né? A vastidão e o mistério do fundo do mar. Então, assim, eu vou indo para esses lugares, sempre assim, o filme, sempre, né, a meditação, né, os livros, sempre isso, assim, né? São os Aquilo que seus discos até hoje, né? é, Meditar, interiorizar, e de repente descobrir dentro de você mesmo isso. porque eu acho que cada vez mais eu tenho certeza que a meditação está muito ligada com a minha forma de atuar, sabe? Com o estar em cena, né? No estar presente, sabe? De você não querer, não ficar
né, fora da realidade, né? Para você estar ali, ali agora, sabe? Você está sentindo o que está sentindo, para você não ficar, sabe, viajando muito, sabe, nos sentimentos do personagem, para que ele seja concreto nesses sentimentos e tal. E para mim a meditação assim que traz muito isso, assim, sabe, do estar presente, né? Do momento presente. Isso para mim é muito importante. Assim. Acho que a tradição do Zen budismo, né? Tudo isso é uma premissa, assim, né? E acho que isso, né, a respiração, né? Se você controla a sua respiração, a peça fala disso, a peça fala muito disso, né? Respirar, sabe? Tá no caos, respira. Porque respira, porque é onde você vai conseguir sair da correnteza, sabe? Sabe, dessa correnteza que te derruba, que te afoga, né? Então é ter calma, né? Calma e respirar, assim, né? Gente, engraçado que eu estava conversando isso hoje com uma amiga que até entrou aqui, a Márcia Piovesan, jornalista também, que a gente estava com uns problemas em comum, assim, negócio de trabalho. Aí eu falei para ela, amiga, respira. Né? Respira. Nada melhor que uma boa respiração. Respire. Vamos seguir em frente. Porque é isso, às vezes a gente está atropelado, né? A gente é atropelado pelo dia a dia, pelos problemas, pela loucura da vida, e a gente não. Às vezes eu me pego com a apneia, eu me pego às vezes não respirando, numa excitação, numa ansiedade tão grande que eu fico. Eu falo, Jorge, respira. É isso. Agora, me diga uma coisa, você chorou no final do Doutor Polvo? Você Não, chora vendo o filme? eu choro fácil, né? Assim, sabe? Propaganda de televisão, eu vejo uma coisa, sabe? Uma coisa de compaixão, vejo uma coisa, sabe? Me emociona, assim. Então, eu não lembro, porque assim, eu vi tão de madrugada, assim, nesse trabalho de decorar esse texto, sabe? Eu acordava, eu não dormia, eu ficava assim, sabe? Eu acordava, eu sonhava com a peça, eu não dormia direito, eu ficava acordando, eu falava, o que era, depois daquilo, o que vem, sabe? Tentava lá entender Cara, o que era o eu vi em plena texto. pandemia. Eu vi em plena pandemia. Eu lembro que era um sábado de tarde. E é um documentário científico, entre aspas, né? Que é um mergulhador que resolve nas águas geladas de uma região estudar um comportamento de um polvo. E aí ele acaba nutrindo, ele vai conquistando aquela cena do polvo se enrolando na mão dele. É maravilhoso, emocionante mesmo, né? Eu lembro. E aí tem um momento, tem na Netflix, gente, tem na Netflix. Tem um momento que ele tem que deixar o povo no ambiente dele, seguir a vida dele. Gente, o que eu chorei. É emocionante. É lindo. É lindo. E como ele conta, a relação dele é uma relação de paixão, né? E ele não quer interferir, aí, quando o tubarão pega, aí deixa ele machucado, e ele se regenera. É muito lindo, ele levando o filho para conhecer esse universo, né? É muito emocionante. É muito emocionante. Eu chorei muito, gente. Você estava muito atribulado, você não respirou nesse dia para chorar com o filme. Eu chorei muito. E vamos falar um pouquinho também do Professor Edmundo, que de Cravo e a Rosa. É uma novela, gente, que eu acho que vai. Quantas vezes essa novela reprisar, essa novela vai ser sucesso. E vai ser sempre cativar a gente pela aquela ingenuidade, que até as maldades são ingênuas. E o Edmundo era muito Cyrano de Bergerac, né? Uma inspiração muito forte ali, eu acho, para o personagem. E é um personagem também que marca muito sua carreira. Muita gente fala, o Edmundo, o Edmundo. É o professor, né? Poeta, né? Sensível, né? Apaixonado, né? Aquela relação de amor ali. É muito bacana. Adoro ver novela. Eu vejo ainda novela hoje em dia também. Tu é noveleiro, hein, homem? Estou descobrindo que tu é noveleiro. Eu vejo, eu gosto de ver. Essa novela eu não consigo. Eu comecei a ver um pouquinho e não consegui. Daí todo dia eu vou lá e quando eu tenho chance eu vou lá e assisto. E tem uma lembrança específica que você tenha das gravações, alguma cena? Porque as gravações, o texto do Valci, ele é muito particular, né? Do nada surge uma torta para alguém jogar na cara. Do nada, alguém... Em Alma Gêmea, você fez Alma Gêmea também, alguém era jogado num chiqueiro. Teve alguma coisa específica? Que eu lembro que o Edmundo passou por algumas aventuras também. E o Cravo e Rosa. Teve alguma específica? Lembra que ele apanhou? Foi jogado no meio do alface, os carrinhos de carteira. Né? Ele preso também. Ele na chuva. Tudo isso assim. Ele recitando aquele poema que é aquele que o Legião fez a música. Qual que era aquele poema? Você lembra? O amor é fogo que arde sem se ver. Chama esse poema? Silvana, descobre aí pra gente, Silvana, o poema.
O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentar-se de contente. Esse poema também fica, né? E trabalho com a Vancini, né? Eu acho que foi o último trabalho da Vancini. Então, também foi um privilégio, assim, me dei bem com ele, né? Isso foi muito bacana. Isso foi muito forte, assim. Foi um diretor de um privilégio, assim, ter a chance de ter trabalhado com ele e ter me dado bem com ele. Não, porque o Avancini, ele era um gênio. Eu acompanhei muito a Avancini na época da Block, em Chica da Silva. Sim. Muito, porque eu trabalhava nessa época na Amiga, eu sou de época, né? Trabalhava na Amiga, então a gente acompanhava muito, muito de perto. E assim, ele era um gênio, mas era dado a uns destemperos, né? Do nada implodia, virava uma chavinha lá, mas era sensacional. Agora, eu não posso encerrar esse papo também, Ângelo, sem falar de A Vida da Gente, que é uma das minhas novelas favoritas. E eu sempre fiquei muito curioso, porque você interpretava o personagem, que é um cara boa gente demais. Mas era um cara enrolado demais. Que às vezes dava raiva no Marcos. Tinha momentos que eu tinha raiva dele. Hã? Eu também. Eu também. Isso que eu queria saber. Ligaram aqui em cima de mim agora. Pois é, acontece. Aí o som some um pouquinho quando liga. Eu te perdi um pouco aí. Não, então assim... Mas eu também tinha que vontade que ele também saísse daquele marado, que ele conseguisse trabalhar, que ele conseguisse sair, que ele conseguisse, sabe? E não, né? Ficou naquilo ali, se optou para que ficasse daquele jeito, que fosse daquele jeito, era assim que ela via aquele homem, e assim foi, né? Mas é assim, a gente ali tá para fazer o que o autor propõe, né? Eu quero fazer o que ele se propõe da melhor forma possível. Cara, mas era um personagem muito difícil, que eu ficava muito focado ali em você naquele momento. Porque era um cara que era bom pai, que era um companheiro bacana enquanto emoção, né? Enquanto relacionamento emocional, mas para a vida prática era uma desgraça. E eu ficava pensando, gente, é muito difícil, porque chegava um momento que nas atitudes dele era quase um vilão. Mas não era um vilão, porque ele era gente boa demais. Eu ficava pensando, gente, como o Ângelo está fazendo agora para dar... Eu não sei, eu também queria que ele saísse daquele lugar, sabe? Eu queria muito que ele saísse daquele lugar. Queria que ele transcendesse aquilo, mas não, a Alice quis que ele fosse daquele jeito, mostrasse aquele homem daquele jeito, e assim foi, né? Mas tinha cenas muito bonitas, né? Tinha uma cena muito bacana, tinha os textos, tinha uns embates seus com uma Lugali muito, muito bacanas. Não, sim, o texto da Alice é muito poderoso, né? Ela é muito... A última novela dela, assim, que teve problemas, assim, mas eu adorava ver novela. Nossa, eu amava Um Lugar ao Sol. Eu amava. Muito, assim, via todos os episódios que eu pude ver, eu vi, ainda mais que a gente estava muito quieto dentro de casa, e gostava de ver, acompanhava mesmo aquela novela. Né, com aquele problema todo de audiência, de mudarem o horário, de esticar a novela. Acho que acabou prejudicando, assim, mas eu adorava ver a novela, adorava a música da novela, a trilha da novela. Foi muito bom de ver, gostei muito. André Beltrão, né? Que personagem, né? Ela é maravilhosa. Andréia, eu acho que, assim, das atrizes que eu mais admiro na vida, assim. Eu também. Eu também acho a Andréia fantástica. E ela vai de uma naturalidade. Ela me lembra um pouco a Ana Beatriz Nogueira, que também fez a novela, que são Marjorie Chiano, que são atrizes que não parecem estar interpretando, né? Que parece que é uma coisa tão orgânica. Você tem muito disso também. Que parece uma coisa tão fácil. Então, os personagens mais loucos, vocês estão lá numa tranquilidade, numa harmonia. Glória Pires também tem muito isso. Acho que os grandes mesmo são assim, né? Gosto demais. Que o Brasil tem mesmo, né? A gente pode ficar falando várias aqui, né? Não, e você tem... e o mais surpreendente para mim é que no meio disso tudo, você geralmente com personagens mais densos, mais dramáticos, complexos, do nada surge esse Ângelo Antônio fazer a escolinha do professor Raimundo. Aí eu, oi? Como assim? Ângelo Antônio, aquele ator lá do teatro clássico, interiorizado, daquele teatro Gabriel Vilela, de não sei o quê. Ele vai fazer a escolinha do professor Raimundo? Eu falei, gente, é a coisa mais genial do mundo isso. E deu muito certo, né? Deu certo, né? Deu muito certo. E deu certo. Com aquele elenco maravilhoso, né? Tá convivendo com aquele elenco ali, era um privilégio também. Né? E era um pouco tenso, porque era ao vivo ali, não tinha ensaio, e você não sabia o texto do colega, e plateia, aquilo ali era meio angustiante para mim, assim, sabe?
Então, assim, eu sofri um pouco para fazer aquele personagem, que até levava para o personagem, aquele sofrimento, né? O próprio Joselino, ele não queria de jeito nenhum. Não, me deixa aqui, ele queria ficar escondido, né? E eu tava desse jeito, né? Era mais ou menos você ali na situação. Eu mesmo ali, com minha Vocês não sabem o texto dos outros. Não. A gente só recebe o nosso, né? Então é maravilhoso. Então todo mundo ali está ouvindo realmente o sketch Na de hora. cada um na hora. Tem esse valor, né? Tem esse valor. Tinha, acho que agora a gente não deve fazer mais, a princípio, né? Pelo menos por enquanto. Mas é muito bacana, assim. Mas era um pouco angustiante, assim, para falar a verdade. Pois é, mas aí deu vontade de fazer mais humor? Te abriu uma chavinha assim, não? Eu já fiz, né? Eu acho que eu tenho essa chave, sabe? Eu fiz uma peça com o Oderbal, foi a última que eu fiz, que inclusive que eu conheci o Gabriel, que eu fiz o Precipício. A gente se conheceu ali, ele fazia produção da época dessa peça, que era com a Débora Falabella e Yara de Novaes, com a direção do Oderbal, um texto chileno, Marco Antônio de la Parra, e tinha uma cena que era 20 minutos de uma cena, eu com a Yara numa cama, um cara bêbado que vai transar com a mulher, e ele só fica nessa discussão se vai transar ou não vai, e ele bêbado. O público vinha abaixo, assim, sabe? Era 20 minutos de gargalhada, assim. Era muito divertido, era muito engraçado. Então, eu acho que eu tenho esse lado também, sabe? Tem, não. As novelas, a Cravo e a Rosa tem um lado humor, né? Tem um humor no seu personagem, apesar dele ser o poeta, tem humor também. A Alma Gêmea também tinha. Mas ali foi uma coisa muito mais escrachada. Acho que falta um pouquinho para você na TV, não falta, não? Falta sim, talvez sim. Vamos falar com o Valci? Falta esse vilão que eu vou fazer agora, né? Falta essa coisa mais humor, mas tá tudo certo, cada um tem o seu caminho, cada um... Não, mas vamos falar com o Valci, vamos fazer assim. Valci, faz um Jerry Lewis pro Ângelo Antônio numa novela que vai ter. Jerry Lewis, você tocou na veia, porque eu era criança e eu assistia muito Jerry Lewis. Amava Jerry Lewis, muito, muito, muito. Gostava demais. Assim, pra mim, abriu ali uma porta. Magu, isso tudo eu gosto muito mesmo, assim. Gosto demais. E me diga uma coisa, pessoalmente, assim, tem alguma coisa que você ainda não fez? Sei lá, de ser cineasta, escrever uma peça, ou sei lá, tem alguma coisa que você tem muita vontade de fazer, mas por algum motivo não foi a hora ainda de acontecer, ou está guardado no potinho, talvez você abra esse pote. Não tem alguma coisa assim na sua carreira que você... Eu dirigi uma peça em determinado momento da vida que foi bacana. Eu fiz 3 documentários que eu fazia câmera, editei, aprendi a editar. Foi bacana. Sabe, tem um deles que era com Ailton Krenak, sabe, que a gente fez sobre os índios, e misturei os índios com São Paulo, urbano com os índios, e era uma dança que tinha, pela cura da terra, eram algumas tribos, Machacalixa, Criabá, Pataxó, Krenak, Craô, que eu fui inclusive batizado, eu tenho um nome indígena, né? Eu sou parente, né? Meu nome é Yavu, que é um gavião pequenininho, rápido, assim, que eu fui batizado na tribo, gente, né? Adira. Que massa! Então, assim, fiz esse documentário que teve em um festival em Gramado, assim, que teve uma crítica ótima e assim, tenho ele. Então, assim, acho que dirigir talvez seja um momento ainda, terá um momento ainda, sabe? Talvez eu faça isso, assim, num determinado momento, assim. Acho que ainda talvez queira chegar nesse lugar. Eu acho que dá muito pé. Você é um cara tão culto, tão inteligente e com uma bagagem incrível, assim, pô, vai ser muito, como foi no escolinha do professor Raimundo, vai dar muito bom, como diz o povo da quebrada. Talvez faça parte do caminho, né? Vamos. Tem muito caminho ainda, né, Ângelo? Cada dia a dia. Estamos apenas no meio do caminho ainda, tem muita estrada Sei lá, né? Tudo é tão por um triz, né? Que a gente perdeu agora Breno Silveira, né? Que fez a direção. Acreditável. Acreditável, né? E assim, isso faz a gente pensar assim, sabe, que tá tudo por um triz, sabe? Me deu uma vontade, assim, sabe, de saber valorizar meus amigos, assim, cada vez mais, assim, sabe? Valorizar as pessoas cada vez mais, assim, porque, sabe, daqui a pouco passa, sabe? É muito breve, muito rápido. Então, sabe, o que importa
a gente dá valor para os nossos amigos agora, para nossas pessoas que estão próximas da gente agora, sabe? Não, Daqui é a pouco verdade. daqui a pouco a gente não vai estar, sabe? E é Não. isso que a peça agora, peça fala disso, acho que é isso, né? É isso, assim, vamos dar valor agora, assim, sabe? É aquilo que a gente estava falando da meditação, o momento presente, é agora que a gente tem, sabe? É agora que a gente tem pra gente estar falando isso aqui, porque amanhã não sei mais, né? Nossa, é Breve. pura verdade. É pura verdade. Até porque a gente cresce com aquele ideal criado pela literatura do conto de fada de que a gente tem que ter um final feliz. E aí a gente fica tanto esperando por um final feliz que às vezes deixa passar pelas pequenas felicidades da vida, que na verdade é um murinho que você vai construindo de felicidade para sua vida, né? É isso E eu acho mesmo. que é isso, a gente tem que parar para pensar. É uma amizade que você tem, um encontro com um amigo que você tem, é um papel bacana que você vai fazer numa novela ou num filme. É isso, né? São os nossos bloquinhos de felicidade que a gente tem que valorizar mais, eu acho. Porque nesses zen que eu estava te falando, eles falam que a gente, né, assim, que a gente tem assim, a tendência de ficar assim, preso ao passado, por que aconteceu aquilo, ou imaginando o que vai acontecer amanhã. Nunca tá comendo. Os orientais falam que a gente tem muito isso, assim, o ocidental, né, de ficar, você está tomando café, lendo jornal, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Você não está num lugar ali, sabe? Você não está... Né? Em cena é isso, você tem que estar em cena ali sabe? Aquele momento, sabe? Se você errou, sabe? Deixa passar, vamos para a próxima. Às vezes você fica, no teatro principalmente, você faz uma cena, errei ali, você fica, errei, sabe? Não, sabe? Fica aqui agora, sabe? Nem lá para cá, nem na frente, nem atrás, agora, momento presente, isso que a gente tem, só isso. Exatamente, é isso mesmo. Querido, vamos dar aqui o serviço da peça. Olha, povo carioca que está no Rio de Janeiro, ou turistas, ou alguém que por acaso vai passar o fim de semana aqui no Rio de Janeiro, até domingo, 31 de julho, Um Precipício no Mar. Sabe de cabeça o serviço? Porque agora é só esse fim de semana, né? De quinta a domingo, 2 sessões, 18 e às 20 horas, Sesc Tijuca. E é isso que eu... O endereço eu não lembro. Não. Sesc Tijuca, a gente joga no Google, o endereço também não peguei. Tá? Mas é super fácil. Rio de Janeiro é desse tamanho, rapidinho. Tem metrô, deve ter metrô perto. Não tem? Então, você se acha. Gente, vai prestigiar o teatro brasileiro, o Ângelo Antônio, que é maravilhoso. Esse texto é fantástico. Eu, infelizmente, esse fim de semana eu não vou estar aqui, eu estou com meu coração partido, mas eu torço para que você, de repente, venha a Niterói, que Niterói adora teatro, Niterói é um lugar apaixonado por teatro. Quem sabe, nessas andanças, né, eu ainda consigo assistir o Precipício no Mar. Ângelo, gratidão, muito obrigado. Mesmo, a gente se encontrasse lá, seria muito bacana. Seria, nossa, queria muito. Mas assim, não tem como te agradecer. Feliz de ter sido sua primeira live. Tenho certeza que de muitas. E assim, Deus parabéns por tudo, viu? Por trazer tanta alegria para nossa vida, com seus personagens maravilhosos, você tem uma aura de gente boa, sabe? Mesmo quem não te conhece gosta de você, de graça. Então, assim, obrigado mesmo. Obrigado demais. Fiquei muito feliz de conversar com você. Foi minha primeira live e eu estou bem feliz. Assim. Muito obrigado pelo seu carinho. Querido, conte sempre com a gente aqui, viu? Abraço forte. Um abraço para todos que nos acompanharam. É isso aí. A live fica salva, galera. E a live fica salva para você ver um pouquinho mais de Ângelo Antônio. Beijo, querido. Fique bem.